Oi, Lucas, boa noite, tudo bom? Boa noite, Senara. Estou aqui rindo. É muito Rindo fofa de... essa blogueirinha, né? Incrível, incrível. As coisas assim que a gente não pensava que seria possível. Quando eu vejo uma pessoa indígena assim tão envolvida nas redes sociais, tem vários criadores de conteúdos indígenas. Eu penso naquele conceito do aldeia global, né? Literalmente uma aldeia global, os indígenas sendo vistos no mundo todo, né? Eu acho muito bacana. McLuhan, né? Exato. Uma ideia de McLuhan expandida, né? Expandida para os tempos atuais. Muito bom. Exatamente. Olha só, o Lucas, ele fez um documentário chamado Que Fim Levou a Multidão. Coloca o cartaz aí para gente, Gui. É um documentário pensata, né, Lucas? Porque ele fica investigando sobre a multidão desde a Revolução Francesa, desde as manifestações mais modernas aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Por que você resolveu investigar o conceito de multidão, Lucas? Nossa, tem assunto, hein? Temos assunto. Bom, eu fiz em 2006, eu fiz um projeto para o Sesc Pinheiros, ali na. Ele tinha acabado, o Sesc Pinheiros tinha acabado de ser inaugurado. E a população ali de Pinheiros não tinha muita familiaridade com aquele prédio todo de fumê, vidro fumê, parecia um banco, né? O Sesc é Sim. super popular, é super querido da população, especialmente em São Paulo, né? Estado e capital. Mas eu notei que as pessoas não tinham, não ficavam à vontade de ir para o Sesc, de entrar no Sesc. E o Tony Negri tinha lançado em 2006 um livro chamado Multitude. Multitude em francês, em inglês, em espanhol. No Brasil foi traduzido por Multidão. E esse conceito de multidão do Tony Negri é um conceito que vem de um livro anterior, né? O Império, de 2000, onde ele faz distinções muito claras e assertivas para a época da diferença entre povo, massa e multidão, apontando a ideia de que multidão é um conceito que seria mais atual em função de um entendimento de que a multidão tem um poder de transformação. A multidão seria um agrupamento de pessoas que tem essa capacidade ou esse potencial de produzir alguma transformação. Esse conceito do Tony Negri e do Michael Hart, que estão em 3 livros, né? O Império, Multidão e Bem-Estar Comum, Bem Comum, Commonwealth, né? E ele é um tema que me tomou, assim, não só eu, pessoas da minha geração, porque ele associa um pouco da ideia da micropolítica à macropolítica. Ele junta Spinoza, retoma os pensamentos de Spinoza, do holandês Spinoza, né, do século XVIII, XVII, XVIII, até Deleuze e Marx. Então, ele tem um pouco da sensibilidade associada às subjetividades e um pouco de um pensamento da singularidade, da diferença. E aí, nessa exposição do SESC, eu acabei juntando um grupo de pessoas uma encenação que representasse essa diversidade. E daí eu continuei fazendo uma cena, como se fosse uma foto encenada, mas é em movimento, para projeções em grande escala. E aí, Sinara, em 2013, a gente viu toda aquela euforia, né, com as multidões, com o potencial daquilo ser um acontecimento, vamos dizer, revolucionário, em que a gente conseguiria dar um passo em direção ao passe livre, um passo ao passe livre, né? Uma ideia de transporte gratuito, uma ideia de uma participação do Estado positiva e que iria regular as incongruências do capital. E não foi isso que aconteceu, né? 2013 foi uma frustração
para quem a gente que olha para trás, vê os desandos, o quanto as coisas se desestruturaram a partir dali. Entrada dos neoliberais nessas manifestações e que culminou com o golpe, impeachment da Dilma e que, né, deu no que a gente está tentando se recuperar até hoje. Mas, então, é uma revisão de tudo isso, uma revisão desse pensamento de multidão do Tony Negri, mas também associado a essas frustrações nossas aí, né, dos últimos 10 anos, pelo menos. Né? Eu acho que a gente tinha na nossa cabeça que a multidão nas ruas era uma coisa de esquerda, né? E aí veio 2013 e vieram os ogros, né? Eu me lembro muito bem do momento que 2013 virou a chave, que a gente começou a dizer sai da rua, porque 2013 virou a chave e virou e as pessoas de direita não saíram mais das ruas, né? Incrível. Eles ganharam o gosto pelas ruas, ou será que o jeito da direita de ir para a rua é protegido pela polícia, por todos aqueles que correm atrás da esquerda quando vai para a rua? É. Com a direita, eles fazem selfies. Com a esquerda, eles dão porrada. É muito diferente, né? Eu vejo, às vezes, pessoas do nosso campo dizendo assim: mas as pessoas não querem ir para a rua. Às vezes a pessoa não quer ir para a rua porque tem medo mesmo, porque a polícia vai para cima de quem é de esquerda na rua. É. E o discurso também é curioso, né? A gente está vendo aí as bravatas do Marcos, né? Do foragido, né? Do Marcos Duval. E eu fiz um documentário ano passado chamado Domingo no Golpe, um documentário em parceria com a Gisele Beigemann, e que é um documentário feito basicamente com as imagens do Planalto, né, que foram disponibilizadas para a imprensa, e a gente fez esse documentário esmiuçando acontecimentos dessa tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Né? E ali tem uma bravata, um pensamento, já que, dentre muitos que a gente vem vendo, que é uma apropriação dos bordões, da ideia de uma ideia de revolução totalmente às avessas, né? Uma eles ideia cantam, de... um parêntese, eles cantam. Eles chegaram é incrível, eles chegaram a cantar cantar. Geraldo André, né? Nossa, é muito chocante, né? Não, é Para muita não dizer que não apropriação. falei das flores. Inacreditável. Esse eu acho que é um motor também desse documentário, para dizer assim, não, espera aí, onde estão as questões que movem multidões? São questões, historicamente, que dizem respeito ao comum, a algo que não é para si, não é para um grupo, não é uma apropriação de ideais para um grupo pequeno, como a gente está vendo agora. Né? Toda uma movimentação para salvar uma família, toda uma movimentação para salvar um clã, ou para o Congresso, para o centro, para o Centrão continuar sendo o Centrão. Né? E a ideia de multidão, que é essa ideia do Tony Negri, que é essa ideia que no começo dos anos 2000 tomou muita força, é uma ideia de que há um pensamento do comum, que o comum tem que ser construído a partir de ações coletivas, e que essas ações coletivas visam esse bem-estar, ou seja, visam o Estado de Direito, visam um bem-estar social, visam justiça para todos, visam o respeito às constituições democráticas. Né? E as manifestações da direita não visam isso, elas estão visando benefícios, estão visando manutenção de poder, estão visando privilégios, estão visando ideias que são muito fáceis de serem questionadas e que a grande mídia às vezes compra como uma similaridade, né? Com uma simetria absurda. Não há simetria. Né?
Exatamente. O Haroldo está aqui lembrando no nosso chat, está fazendo uma observação, ó. Como estudioso da história, posso dizer que a multidão nunca foi só da esquerda. Na Alemanha nazista, as multidões eram gigantescas e na Itália de Mussolini também. É verdade. Mas, assim, eu acho que desde maio de 68, né, passando pela Revolução Francesa, tem a coisa revolucionária de transformação, né? E aí eu pego uma frase do documentário que fala da multidão como desejo de transformação e como desejo de representar o povo, né? Mas tendo em vista essas multidões que a gente tem visto aqui no Brasil, que povo é esse que está disposto a ir para a rua? É um tema muito essa contradição, aparente contradição, porque segundo um pouco a linha que a gente tomou no documentário, se existem manipulações, né, e essas aglomerações na Alemanha, na Itália do Mussolini, são grandes manipulações. Não é que elas deixaram de existir, existem, mas elas usam dos meios de comunicação de massa, usaram dos meios de comunicação de massa para a construção de um sentimento de unidade, de um sentimento de solidariedade. Mas esse sentimento não vem de uma ideia de consciência de classe. Não vem da ideia de uma consciência de classe, que é o que o Tony Negri propõe. Assim. O conceito de multidão não é um conceito poético, não é um conceito de uma espécie de deriva da ideia de povo. Não, ele é uma massa que passa a ter consciência de classe, de que usando um jargão marxista, mas que é explorada, que tem a consciência de que é explorada, mas que não são só operários mais, são produtores de bens culturais, a produção intelectual, a produção que acontece nas redes, são os que passam a alimentar as redes com cliques e likes, e isso é um outro capítulo, né, do documentário, que é o quanto a gente começa a ver outro tipo de manipulação. Se antes era através da cultura de massas, os grandes jornais, a televisão, o rádio, hoje isso começa a acontecer também na capilarização das redes sociais. Né? Quando a gente vê o Trump com os mandatários das Big Techs, a gente vê que, de fato, há uma ideologia por trás dessas redes. Né? Que Como você tem tudo mesmo... a ver com Goebbels, né? A gente volta sempre a Goebbels. Uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, né? Eu acho que as redes sociais, em um certo aspecto, são a realização do sonho dourado de Goebbels, né? Porque os algoritmos favorecem o discurso de extrema direita. A gente vê aqui, Lucas, se a gente não bota na chamada a extrema direita, nosso conteúdo circula menos. Você Uau! acredita? Você tem que chamá-los para que loucura isso! Que incrível! Né? Nós temos nosso público, na Fórum tem o público dela, mas tem aquela chamada que chama thumb, né? Que é o título que fica dentro da foto. Aquele título, aquela foto ali, infelizmente, os algoritmos nos obrigam a. Né? Se a gente colocar só o Lula, ixi, Maria, aí não circula nada. Se você botar o Lula contra o Trump, o Lula contra o Bolsonaro, nessa coisa da polarização, ainda vai. Mas o que bomba mesmo é ter a extrema-direita na chamada. Incrível. E também não é só uma extrema-direita histriônica, né? É uma extrema-direita que faz questão de ser caricatural, de ser, como você falou mais cedo, não se esconde mais o interesse, Não tem por mais exemplo, do vergonha. extrativismo. É. Esse descaramento parece que ele atrai, né? Pessoas raivosas clicam mais. Pessoas que estão com essa vibe de destruição clicam mais, elas rendem mais as redes. Né? Exato. Eles não querem abrir mão disso, né? Os detentores das redes.
Por que você acha que a esquerda perdeu o tesão pela rua? O fato de estar no poder também tira as pessoas, a vontade das pessoas de ir para a rua lutar, né? Nossa, esse é um outro tema. A gente, acho que andei discutindo com algumas pessoas sobre essa lógica das pautas pouco sexy, né, da esquerda. No momento que a gente começa a querer defender o STF, a gente perdeu, né? Parece que ao invés da gente defender uma proposição, como poderia ser, por exemplo, a pauta ao fim da escala 6 por 1, ou uma pauta pela alegria, uma pauta pelos direitos de querer mais, né? A gente passa a ser reativo e defende as instituições. A gente fica defendendo o não ataque à democracia. Sendo que lá, né, eu sou de uma formação meio punk, pós-punk, meio rock pauleira, meio libertária, né? E essas pautas eram muito mais tesudas do que as pautas de hoje, da esquerda de hoje. Não é que as pautas da direita são Mas a pauta de libertárias de fato. soberania, a pauta da soberania é sexy. Ela é sexy, mas ela também tem algo meio nacionalista, né? Ela tem algo de Brasil que vai para frente, não que vai para frente, que essa é patriotismo exacerbado, patriotismo. né? Ela tem algo de patriotismo que não cola com a ideia dessa modernidade que a direita planta, Mas que foi é o que a mobilizou, né? privatização, que é a Mas foi o que privatização. mobilizou. Ó, a pauta da soberania e a pauta contra dos pobres contra os ricos mobilizou, foi o que mobilizou as redes da esquerda nos últimos tempos, viu? Total, Sinara. E eu acho que tem uma diferença essa pauta dos pobres contra os ricos, vamos dizer, está lá no Marx, né? É uma ideia de somos explorados e isso até o momento em que isso não Essa é vai. sexy? Não, eu acho que é mais sexy mostrar que os ricos querem o massacre dos pobres. De que a gente mostrar que, na verdade, o ódio vem de cima para baixo. Não vem naturalmente dessa consciência do explorado. A consciência do explorado, ela está sempre buscou um tipo de negociação. Vamos explorar menos, deixa a gente trabalhar um pouco menos, vamos os sindicatos, né, mesmo nas épocas áureas do sindicato, é uma negociação, não é pelo fim do trabalho, vamos explorar menos, vamos colocar aqui em negociação. Mas quando fica evidente que os ricos querem, de fato, anularem qualquer possibilidade do pobre subir um degrau, né, isso, de fato, começa a ser mais 1% contra 99%, que é absurdo, né? Aí começa a ficar mais claro, eu acho, né? O Jorge Neves está falando aqui: luta de classes é preciso, viver não é preciso. Então, a gente abandonou isso, por exemplo, a luta de classe, ou a consciência de classe. Quando Hugo Mota disse, não precisamos de mais qual o termo que ele falou, nas primeiras manifestações dele, públicas, não precisamos de mais uma polarização. Como assim dizer que não há polarização entre pobres e ricos? Como assim? Vamos fingir que não existe essa vontade de opressão dos ricos sobre os pobres, essa vontade de que eles não estejam nos aeroportos, que eles não subam um degrau, que eles não tenham acesso a nenhum tipo de bem de consumo que eles querem que sejam privilégios de alguns poucos, né? É muito absurdo isso. Ele dizer assim, não precisamos de polarização. Como? Né? Como assim? Não precisa. Isso existe historicamente, está na cara dele e ele faz a manutenção dessa pelegagem, né? É muito louco. Olha aqui os comentários da galera aqui, ó. William Wagner, a esquerda reúne o povo em prol do bem comum e da justiça. No outro oposto, o fascismo sequestra desinformados, seduzindo-os
através do ódio aos opositores. Diferença moral nítida, não é mesmo? Total. Tem uma frase aí boa que, bom, voltar um pouco ao documentário. O documentário ele tem a narração da Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz, diretora de teatro, participante de vários grupos, né? O grupo Bartolomeu de teatro documentário. Ela é uma pessoa que representa em si uma classe. É uma pessoa que organiza o slums nas periferias de São Paulo, mas tem também o Jorge do Peixe. O Jorge do Peixe do Nação Zumbi, né? Tem também uma base sonora do Nação Zumbi. Mas o Jorge do Peixe ele faz uma espécie de narrativa comentada, né? E ele é um dos que aponta essa emergência do fascismo nas redes sociais, né? O quanto isso está sendo disseminado, por exemplo, da forma como alguns estão chamando o Twitter, né? Você mesmo, né, Sinara? Como é que você chama o Twitter? Hitler. Eu vi essa ontem. Agora não é mais X, né? Tu Hitler. Eu chamo rede nazi do Elon Musk. Agora o povo está chamando de Tu Hitler, eu achei que é perfeito. Mas no Multidão a gente arrisca, né, a falar sobre algumas questões que estão muito atuais, assim. E porque eu vi alguém falando do MST ali. Porque uma das questões não é que esse documentário ele parte de uma premissa provocadora. É uma pergunta, né? Que fim levou a multidão? Como se a gente tivesse o pressuposto de que a premissa de que a multidão sumiu, desapareceu. Mas a gente vê, e o Vladimir Safato fala isso, a Gerá Guarani, uma indígena aqui da região de São Paulo, fala isso, menciona dentro do documentário, que essas manifestações nunca deixaram de acontecer. Teve a Primavera Árabe em 2011, 12, 13. O MST tem organizado, feito demonstrações de força impressionantes, que impactam, com participações de delegações do mundo inteiro que querem ver o fenômeno que é esse movimento, que é o MST. Os próprios guaranis aqui na região do Jaraguá, ou as manifestações contra o marco temporal em Brasília, que são não só potentes, como são esteticamente impressionantes, né? São uma organização muito impressionante. Então, eu gosto de pensar que é uma premissa errada. O documentário sugere uma provocação para que muitas pessoas venham dizer: epa, não, aqui tem uma multidão, aqui também tem uma multidão ativa. Eu também faço parte de um grupo que é uma multidão potente. É para uma forma de trazer à tona essas muitas multidões que são muito potentes. O problema é fazer com que elas sejam ouvidas, né? A dificuldade de fazer com que os poderes constituídos ouçam, e o nosso governo ouve muita coisa, mas tornar isso ação tem uma inércia, né? Tem uma dificuldade. Hoje mesmo vocês abordaram isso, né? A ideia de que há uma consciência de soberania a partir de evitar um extrativismo danoso, mas na prática ele continua acontecendo, né? Então, assim, a escuta dessas multidões, a escuta desses grupos sociais organizados, isso é uma discussão que eu acho que eu busco no documentário, mas eu busco fazer com que o documentário também ele dispare essa resposta, ou essas respostas, né? Sim. Eu tenho um trecho que a Márcia Tiburi, no documentário, ela fala que as pessoas, né, às vezes a manifestação tem a coisa catártica, né, de você
tá com uma coisa no teu peito e você se juntar à multidão numa manifestação, e ela diz que também se pode fazer isso, indo ao futebol, indo a um show, né? Essa multidão para você, ela é importante ou esse tipo de multidão é mais fútil, individualista, a fim de saciar suas próprias, ter sua própria alegria? Como é que você vê a multidão que não é a multidão de manifestação? Boa. Bom, a Márcia Tiburi, ela comenta isso, esse ponto específico, num capítulo, né, que é uma discussão entre massa e multidão. Então, o documentário tem 5 atos, né? Premissas, massa versus multidão, derrocada e horizontes. Nesse ponto, a Márcia está fazendo ainda uma certa distinção entre massa e multidão. Eu adoto uma visão, né, que é a visão do Toni Negri, que essas aglomerações que são massivas, que fazem parte da lógica, especialmente nos estudos da psicologia das massas, Gustave Le Bon, né, um pouco de Elias Canetti também, mas Elias Canetti já vê essa massa como um pouco com potencial de politização, né? Ela é a massa típica do século XX, de meados do século XX, uma massa que atende a respostas de maneira igual. É como se fossem iguais e atendem a estímulos, né, de uma maneira homogênea. Ela não é heterogênea, ela não é complexa, ela não é pautada, ela não é formada pelas diferenças, como é esse conceito de multidão que começa a apontar, a fazer uma distinção. Isso é massa e isso é multidão. E essa distinção, a principal, é uma das que a gente estava falando aqui no começo, o potencial de transformação que ela engendra, né? Mas a Márcia aponta algo que acaba sendo retomado por alguns outros pensadores ali, como, por exemplo, o Mabuse, em Recife, ou como o Galo, né, o Paulo Galo, que é líder das manifestações aí dos entregadores, foi das pessoas por trás da Revolução Periférica, que colocou fogo no Barba Gato, né? E a própria Juliana Emanjara, que é também uma motoguel, ativista dos aplicativos antifascistas, né? Esses 3, por exemplo, começam a dizer, olha, hoje intuitivamente, né? Intuitivamente porque vivem isso na prática, na vida, né? A própria Juliana Emanjara, né? Motoguel, entregadora, ela fala assim, olha, eu entendo o que é massa, mas eu entendo o que é multidão, eu entendo que a multidão, que quando eu participo de uma greve, né, de entregadores, já não é mais a mesma massa, não é como estar num show, não é como estar na igreja, não é como estar como um grupo de pessoas que está alheio a esse potencial de transformação. É como estar num grupo de pessoas em que existe esse lado a lado, assim, que revela que, opa, a gente tem uma força aqui, a gente tem uma força de transformação. E é por isso que a gente aponta algumas perspectivas que estão ligadas à indústria do entretenimento, e que têm esse potencial multitudinário, né? Baiana Systems, por exemplo, Baiana System, né? Aquilo ali é uma potência, aquilo pode derrubar um governo fascista, né? Ou a Nação Zumbi, né? Os shows da Nação Zumbi em Recife, né? No Carnaval, shows que reúnem pessoas com um tipo de conscientização, porque estão ali, esse transe é formado pela letra da música, por uma incitação a uma forma de transformação. Tem um personagem que aparece no final ali, aparece uma cena em que eu estou gravando uma multidão de 150 pessoas, que é uma multidão encenada. E um cara ali, espontaneamente, ele resolve falar assim, olha, eu nunca imaginei que podia ser assim, que eu estava ali
do lado de pessoas que eu não conheço, e a gente estava junto, chamando uma multidão, encenando, mas, mesmo encenando, eu tive uma sensação de que a gente estava participando de uma coisa verdadeira, real. Ou seja, ele teve a experiência de participar de uma passeata, de uma manifestação política, sem nunca ter participado. Isso foi um mês e pouco antes das manifestações, das chamadas jornadas de 2013. Ou seja, ele teve uma consciência política que ele nunca tinha tido, né, ao participar disso. Ele diferenciou isso de quando ele vai para a igreja, de quando ele vai para o show, de quando ele está num casamento, numa coisa assim. Né? E isso é o conceito da singularidade, é o conceito dessa consciência de classe, é o conceito de que, mesmo sendo diferente da pessoa que estava do lado, tem algo em comum ali. E esse em comum não é individual, não é assim, eu vou num culto, numa coisa para pensar em prosperidade individual. Não, para pensar assim, como juntos podemos mudar algo, né? Esse é o conceito original, né, da manifestação, da multidão. A Miriam Ramos está falando aqui, a multidão está nas redes sociais. E aí, bem a propósito, eu já tinha preparado uma pergunta aqui sobre a fala do Christian Dunker, que ele fala das novas multidões, né? Para você, uma ação coletiva nas redes sociais é uma multidão? Pois é, esse é outro ponto delicado também. É um monte de enxame, né? de ideias muito complexas, porque muita gente, muitos de nós, eu também, assim, a gente acreditava ali, com a emergência do celular conectado em rede nas ruas, que isso poderia gerar transformações como nunca, né? E aconteceu na Praça Taksim, em Istambul, na Praça Tahrir, no Egito, né? Aconteceu com as chamadas primaveras árabes, aconteceu no Occupy Wall Street, né? Mas, usando a própria Marcia Tiburi, poderia ter havido uma revolução ali, mas, né, o que aconteceu? A direita se apropriou disso, talvez, com uma forma um pouco mais, usando esses artifícios, esses recursos de geração de likes de uma forma um pouco mais perversa. Né? Então, a multidão está nas redes. O próprio Galo fala assim, eu estou na rua e estou nas redes. A nova rua é a rede, mas a gente não pode esquecer a rua. Né? Mas o problema é que a gente viu a gente começa a ver que essas redes, as ruas digitais, elas estão dominando o algoritmo de forma assimétrica, como você mesmo falou, Sinara. Se você não coloca um chamariz para a extrema-direita, a sua audiência cai. E não é um chamariz da extrema-direita, é um chamariz um pouco esse tempero um pouco... Provocando eles, né? Um chamariz onde nós provocamos eles, ou seja, a tal da polarização nos beneficia e, ao mesmo tempo, é uma prisão. Tem alguns documentários que evidenciam o início das fake news, e um deles vai buscar nossa, em que país? Nossa, agora eu esqueci. Mas no leste europeu, pessoas que impulsionaram a primeira eleição do Trump, que de alguma forma deram lastro à primeira eleição do Trump. O que eles queriam? Eles queriam monetizar as suas páginas para ganhar um dinheirinho com a rede, usando o sistema de anúncios do Google para gerar tráfego nos websites deles. E começaram a gerar notícias estapafúrdias. E sempre que eles geravam uma notícia estapafúrdia ligada a Hillary Clinton, não dava nada. Mas quando eles geravam em relação ao Trump, essa figura mais histriônica, isso vinha à tona. Então, independente da ideologia que uns tinham ou não, eles começaram a ver que era melhor falar do Trump do que da Hillary. Né?
Isso é um caso, um laboratório, que evidencia o quanto um Milei acaba ganhando notoriedade, ou o quanto o próprio Bolsonaro acaba ganhando notoriedade, por ser um absurdo, por serem pessoas meio absurdas, que não deveriam existir como classe política que representa multidões ou que representa anseios comuns, né? Olha, a Shirley Caldeira está perguntando se sua mãe se chama Maria Alba. Sim, Olha, então alguém que te conhece aqui. saudosa mãe, morreu agora em janeiro. Ah, sinto Faleceu agora em muito. janeiro, com 92 anos. Obrigado pela. A Shirley Caldeira, então, te conhece de algum lugar aí. Lucas, infelizmente nosso tempo está se esgotando aqui, e todo mundo que vem aqui no programão, vocês já sabem, né, que traz uma dica cultural para você. O Lucas trouxe uma dica de um filme que eu também estou morrendo de vontade de assistir, não assisti ainda. Em São Paulo tá, ele me falou no Sesc, em cartaz no cinema ainda, não chegou nos streamings, tá, gente? Aqui em Brasília estava no Cine Clube Liberty Mall, mas já saiu de cartaz, que é o filme Trilha Sonora para um Golpe de Estado. Por que você indica esse filme para a galera, Lucas? Nossa, esse filme me impressionou muito. É um filme difícil, porque é um filme com 2 horas e meia, mas são 2 horas e meia permeadas por jazz, por um jazz da melhor qualidade. Mas ele mostra as evidências de como o jazz foi usado para amortecer, para amaciar golpes de estados no mundo, para amaciar a intromissão dos Estados Unidos em intervenções em muitos países da África, em especial no Congo, né? É um filme de um diretor belga que conseguiu um material de arquivo impressionante para mostrar como o golpe de Estado no Congo, patrocinado não só pela Bélgica, mas também pelos Estados Unidos, teve a participação do jazz e de uma estética ligada ao jazz, com embaixadores do jazz norte-americano, maravilhoso sonoramente, mas que se rendeu a uma lógica da Guerra Fria de gerar, de endossar intervenções. E por trás, por exemplo, do assassinato do Lumumba, né, que resistia ao golpe de Estado no Congo. Então, é um filme que é uma aula de história e, ao mesmo tempo, uau, né, com material de arquivo muito impressionante. Esteticamente, ele é uma referência para esse nosso filme, Que Fim Levou a Multidão, que é permeado pela música do Nação Zumbi, não como amaciador de nenhum golpe, mas como evidenciador dessas potências da multidão. A Shirley Caldeira, que reconheceu sua mãe, diz que mora em São Sebastião do Paraíso, Minas. Exato, onde eu É a morei. terra da sua família? A mãe É, dele foi minha irmã na igreja presbiteriana. Fala que sou esposa do reverendo João Batista. Conheci a mãe, o pai dele, a família. Olha aí o que acontece aqui no programão, gente. que ótimo. São Sebastião do Paraíso, sudoeste de Minas Gerais. Cresci lá, fiquei lá até os 16 anos, quando fui para Belo Horizonte. Lucas, coloca de novo deixa eu ler o superchat aqui do nosso amigo Francisco Assis. Boa noite, Sinara e povo da Fora. O laranja é arregão, direita é tudo covarde. E mentirosa, viu, Francisco? Que fim levou a multidão? Documentário do Lucas Mambosa, tem participação da Márcia Tiburi, do Christian Dunker e grande elenco. Onde que as pessoas podem assistir o seu documentário, Lucas? Olha, a gente fez uma série de sessões de pré-estreia, foram 4 pré-estreias agora, em julho, e ele vai seguir um percurso agora de festivais fora do Brasil e dentro do Brasil, mas a gente vai fazer mais duas pré-estreias agora no começo de agosto, estão por ser confirmadas ainda, uma no MIS em Campinas e outra no Cinesesc, aqui em São Paulo. Então, a gente espera... O Carola, filme tem Instagram, não é isso? ele tem um Instagram, multidão.doc.
Multidão.doc, vocês seguem lá no Instagram, que vocês ficam sabendo dos locais e das datas onde o filme será exibido, até que ele apareça num desses streams, né? Muito bom, obrigado, ótima lembrança. E tem, a gente está chamando de filme ensaio, porque ele é um documentário um pouco atípico. Ele é Sim. muito musical, muito rítmico e, ele utiliza uma lógica do mashup, que é de produzir com a fala dos próprios personagens uma espécie de musicalidade. E isso foi garantido, isso foi atribuído em parte pelo Embolex, através do Fernão Ciampa, que é o meu co-diretor nesse filme, e que o Embolex era um grupo de VJ muito conhecido nos anos 2002, por aí, e que continua ativo. E então ele tem uma experimentação audiovisual a partir dessa lógica rítmica, e também que foi a partir de uma música inédita que o Nação Zumbi se dispôs a fazer. Massa. Obrigadão, Lucas. Um abração para você, querido. Obrigado, Sinara. Uma oportunidade maravilhosa estar aqui com você, mesmo. Muita admiração por tudo que você faz. Viu? Obrigada. Obrigado. Um abração, viu? Um abraço. Tchau.